Hello, English students! Welcome to your English class number 38, basic level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, action verbs. Muito bem, gente, aqui é uma lista de verbos muito conhecidos, né? São chamados de action verbs porque eles indicam uma ação, que o sujeito está fazendo uma ação física ou mental. E aqui nós temos uma lista dos action verbs mais utilizados. Para que serve essa lista? Uma para vocês relembrarem esses verbos, outra para vocês utilizarem em uma frase e praticar a pronúncia, né? E a translation. Então, pronunciation e translation. Nós temos aqui alguns verbos. A maioria deles são verbos regulares, que são aqueles que terminam com ed no passado, né? Os outros que não são regulares, eles estão com a tradução entre parênteses ao lado, tá? São só 3 que não são regulares dessa lista aqui. Então, vocês vão ver que a maioria deles, se você quiser colocar no passado, é só acrescentar ed, tá no passado, tranquilo. Os outros, você vai ver a alteração que eles sofrem aqui. O que nós vamos fazer em aula com essas frases? Nós vamos ler e traduzir, tá? Então, eu vou falar os verbos aqui para vocês, vou ler as frases e a translation fica por conta de vocês na aula. Então, vamos lá. Nós temos o verbo play, jump, eat, work, study, drive, walk, write, read e talk. Muito bem. Olha, na verdade eu falei que tinham 3 verbos irregulares, são 4 verbos. Por quê? Os verbos irregulares são aqueles que sofrem uma alteração, né? Quando vão para o passado, uma alteração que não segue nenhuma regra, ou ficam iguais. É um número bem pequeno de verbos que ficam iguais no presente e passado. Eles são irregulares também, tá? Porque os regulares só são aqueles que terminam em ed. E tem um deles aqui que é o verbo read. O verbo read, no entanto, ó, apesar dele ficar com a mesma escrita no passado, muda a pronúncia. Então, no presente ele é read, no passado ele fica com a pronúncia da cor vermelho, que é red, tá? Então, tem essa alteraçãozinha aqui. Então, vocês vão ver também o eat, entre parênteses tem ate, que é o passado dele. O drive fica drove e o write fica wrote, tá? Então, são esses os verbos irregulares dessa lista. Bom, vou ler aqui para vocês pegarem alguma dúvida que tiverem de pronúncia e irem treinando para a aula. Vamos começar aqui com o play. We love, lembrem que é love, não love, love. We love to play sports. Jump. I jumped to catch the ball. I jumped to catch the ball. Eat. I'd love to eat that piece of cake. Então, em inglês, eles não falam adoraria, né? Eles falam amaria. Mas quando você for traduzir, traduz como adoraria porque faz mais sentido em português, né? Então, eles não falam I would adore. Apesar de ter esse verbo adorar, esse verbo adorar em inglês, ele é mais para você falar uma coisa do tipo venerar, tá? Não é no mesmo sentido em português. Então, quando você quer dizer, eu adoraria, eu adoro, você usa o love, tá bom? Work. He has to work on weekends. Study. I need to study harder. Então, hard, na verdade, significa difícil. Quando a gente fala que tem que fazer algo harder, significa com mais afinco, com mais dedicação, né? Drive. That car I drive is very fast. Desculpa, the car I drive is very fast. Walk. I'll walk around the block with the dog. Então, esse I will, ele tá contraído, né? Então, a pronúncia fica I'll. I'll walk around the block. Write. She writes poems. Né? Vocês viram que tá em terceira pessoa, por isso que o write tá com S ali. Tá? A conjugação do verbo em terceira pessoa. Read. I probably read over 50 books in my life. Talk. Let's talk about it. Lembrem de juntar, né? Consoante com vogal, quando elas estão conectadas, né? Uma seguida da outra, lembrem de usar essa conexão na pronúncia. About it, ok? About it. Beleza, gente? Então, continuando, slide number 3, we have a dialogue. Going to a football match. Então, futebol,
vocês sabem, né, é futebol americano nos Estados Unidos, né? Eles chamam futebol de futebol. Futebol americano de futebol. O futebol que nós conhecemos e praticamos aqui no Brasil, nos Estados Unidos é soccer. Porém, se você estiver na Inglaterra ou outro país que fala inglês, você pode falar futebol, que eles vão entender que é o soccer, né? Que é o futebol que a gente pratica aqui. Então, como a gente está falando de um diálogo que se passa nos Estados Unidos, né? Porque o nosso inglês é americano que a gente estuda. Então, esse futebol é realmente relacionado ao futebol americano, tá bom? Então vamos lá, vocês vão acompanhar aí, eu vou ler o diálogo entre Andrew e Lucy, ok? Vou ler, vocês acompanham e se preparam para traduzir. Tem muitas palavras novas, né? Então prestem atenção, tentem lembrar, tentem absorver, tá? E aí logo no título a gente tem Going to a football match, que significa indo para uma partida de futebol. Então, match significa partida, além de significar fósforo também, né? Uma palavra que tem duas traduções bem diferentes. Poderia ser, ali ao invés de match, poderia ser game também, going to a football game, né? Indo para um jogo de futebol. Tá? Então, vocês têm essas duas opções aí. O texto, o diálogo, né, escolheu usar a palavra match. Então, vamos lá. Temos aqui Andrew e Lucy. Hi, how are you? Ready to go? Lembra que a gente fala o T com som de R, né? Então fica ru. Se eu falar ready to go, tá errado? Não, tá certo também, tá? É só uma questão de pronúncia. De sotaque, né? Enfim. Lucy. Yes, ready to go and really excited. It should be a good match and great atmosphere. Yes, it's always good when the local football team plays at home. I love being able to walk to the stadium with all the other supporters. Everyone is excited and hoping that the team will win. It's good to see all the flags and jerseys. And once we get at the turnstile with our ticket, I just want the match to start right away. It is also good to be able to sit on the same seats each time as we have our season tickets. Yes, we are lucky. We have a great view from here. Great, the referee is about to blow the whistle to start the match. Let's cheer loudly to support the team. Let's go! Muito bem, gente. Então tem um diálogo aqui, ele é meio forçadinho, né? Mas é importante, é o conteúdo que ele traz para vocês. A gente tem várias palavras novas aqui, né? Excited, match. Esse being able, você pode traduzir como poder, tá? Então, como tá traduzido aí. Ao pé da letra seria ser capaz, tá? Mas ser capaz já tem outro sentido em português, então a gente traduz como poder, tá? Então fica sendo o verbo poder, being able. Tem a frase aqui do Andrew, que ele fala assim: It's good to see all the flags and jerseys. Jerseys é uma palavra bem interessante, porque jersey é como eles chamam as camisetas de time. Então eles não chamam de t-shirt quando é camisa de uniforme de time, não importa se é futebol, vôlei, basquete, de qualquer esporte. Eles vão chamar de jersey, tá? Então, por exemplo, a camisa da seleção brasileira, seleção é national team. Então, the Brazilian National Team Jersey, a camisa da seleção brasileira, que a gente fala, tá bom? Temos o turnstile, que é catraca, né? Right away significa imediatamente. Tem uma coisa aqui que eu acho que não tem aqui no Brasil, que é muito comum nos Estados Unidos, que são season tickets, que também é uma frase do Andrew aqui mais pro final do texto. It's also good to be able to sit on the same seats each time as we have our season tickets. Então, aí o be able de novo, né, que vai significar poder. Season tickets seria o sócio torcedor, e eles têm, na verdade, comprado o direito, um assento específico para ficar ali toda a partida. Então eles ganham um ingresso para todas as partidas e eles ficam sempre sentados no mesmo lugar, e é sobre isso que eles estão comentando aqui, tá? Então eles são sócios torcedores diferentes do que
funciona aqui no Brasil, tá? Eles ganham ingresso para toda a temporada, né, de jogos em casa e vão sempre sentar no mesmo local. Bom, lucky, né, tem o Y ali, é sortudos, né, luck sem o Y é sorte. Lucky, sortudo. Bom, referee é o juiz, né, então o juiz a gente lembra de judge, mas judge é juiz de justiça mesmo, tá? Que tá ali no tribunal. Juiz esportivo não é judge, é referee, tá? Bom, e aí nós temos ali, eles usam a palavra supporters mais pra cima ali no texto, a quarta palavra em vermelho, supporters, como torcedores. Torcedores também pode ser fans também, tá? Como fãs, ok? Então, tem essa outra opção de falar a palavra torcedor. Alright, gente? Então, esse aí a gente vai praticar durante a aula. Let's go to slide number 4. Mais uma matéria aqui, uma regra gramatical bem simples, tá, gente? Não tem erro. É o seguinte. A e an, em inglês, significam a mesma coisa. Significa um ou uma. É o artigo um ou uma. Qual que é a diferença entre eles dois? Na maioria das vezes eu vou usar o a, tá? Só que se a palavra que vier na sequência começar com vogal ou começar com a letra H quando o H é mudo, então quando ele fica com som de vogal, aí você vai usar o N, tá? E aí tem uma regrinha que diz que quando começa com S, você pode escolher se quer usar o A ou N, por exemplo, I student or an student. E aí, lembra de juntar a pronúncia, né? Quando tem o N, e aí depois é uma vogal, você junta a pronúncia, não esqueça. E aí tem um detalhe também falando que quando você vai falar de uma profissão, você sempre vai usar o A ou N antes da profissão. Então, em português eu falo, eu sou professora. Em inglês eu vou falar, eu sou uma professora. Então, eu tenho que dizer, I am a teacher, tá? E temos o exemplo aqui falando, I am a teacher, he is an engineer. Então, eu tenho an, porque a palavra seguinte é engineer, né? Começa com uma vogal, e aí eu junto a pronúncia, an engineer, ok? Bom, aí primeiro fala aqui, ó, o A é utilizado antes de palavras que começam com consoante. Então, primeiro exemplo é, I have a plan. Ah, teacher, eu já ouvi alguém falando a plan. Porque vocês sabem, a letra A no alfabeto, ela é pronunciada como A, né? A, B, C. Então, algumas vezes as pessoas podem usar assim. Mas no dia a dia, normalmente você vai pronunciar o A como A mesmo, tá? E você vai falar só A quando você quer dar ênfase em alguma coisa, ok? Então, não utilize no dia a dia. Utilize só quando você precisar dar ênfase. O N é utilizado antes de palavras que comecem com vogal ou com H quando ele é mudo, né? Por exemplo, o H com um O normalmente é mudo. Então, fica an honor, and honesty, and... enfim, qualquer palavra com H-O. Bom, aí nós temos dois exemplos, né? Um com vogal, né? Seguido de vogal, e outro seguido com H mudo. Example number 1. I had an apple. I had an apple. Viu que eu juntei tudo? I had an apple after lunch. I had an apple after lunch. Example number 2. It's been an hour. It's been an hour. Tá? Então, an hour. Juntei tudo aqui. Note, no caso de palavras que comecem com S mudo, você pode escolher se A ou N, tá bom? Se utiliza, né? A ou N. Muito bem, então essa eu falei para vocês é bem simples, né? Bem tranquilo, essa matéria, bem básico, não tem erro. Então, lembrar que A significa um ou uma. Quando começa com vogal, vou usar N. Quando começa com consoante, vou usar A. Exceto o H quando tá som mudo, né? Aí a gente vai mudar um pouco de assunto aqui. Vamos pro slide number 5. Vocabulary, planets, names. Então, nós temos um vocabulário aqui de nomes de planetas. Para saber as ordens do planeta, eu aprendi isso quando eu estava na escola e eu nunca mais esqueci. Você saber a ordem, você fala uma frase e cada começo de letra dela é um planeta. Então, a frase é:
Minha avó tem muitas joias, mas só usa no pescoço. Então, minha é Mercúrio, vó é Vênus, tem é Terra, muitas é Marte, joias é Júpiter, mas a gente pula, só Saturno, usa Urano, no Netuno, pescoço Plutão. Olha só que louco, né? Então isso eu nunca mais esqueci. Bom, mas enfim, aqui não é aula de geografia, né? Só para vocês realmente saberem os nomes dos planetas. A maioria fica com nomes muito parecidos ou iguais, o que a gente escuta aqui em português. Porém, o nosso planeta é o que muda mais. Então, o Terra, planeta Terra, em inglês é Planet Earth, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que prestar atenção, o E não é pronunciado. A pronúncia vai começar no A, Earth. E aí o TH, língua entre os dentes, tá? Mas eu vou ler aqui pela ordem. Mercúrio, Mercury. Marte, Mars. Urano, não tô falando pela ordem, vamos voltar pela ordem. Mercúrio, Mercury. Vênus, Venus, né? Se escreve praticamente igual. Terra, Earth. Marte, Mars. Júpiter, Jupiter. Saturno, Saturn. Aí tem uma palavrinha extra ali que é mundo, que é world. Pratiquem, world. Tem que dar uma enroladinha do RL. World. Porque senão confunde com a palavra word, que é palavra, né? Word, igual que tem no Windows, né? Word é palavra. World é mundo. Então tem a diferença. Urano, Uranus. Netuno, Neptune. E Plutão, Pluto. E aí, sistema solar, Solar System. Tá? E aí tem os nomes dos planetas em inglês aqui na figura também. Aí, falando em outros planetas, nós temos um texto no slide number 6. Life on Other Planets, né? Vida em outros planetas. Vamos praticar a leitura, né, com ele. Vamos traduzir também e discutir um pouquinho. Então, vamos lá. Life on Other Planets. How many planets are there in our galaxy? That's a tricky question to answer. Are there other planets that support life? That's exactly what the Kepler mission hopes to discover. NASA, tá, gente? Não é NASA, não, eles falam NASA. Launched the Kepler Space Telescope, designed to find habitable planets. So far, it has discovered 5 new Earth-sized planets beyond our solar system. These planets are hotter than the Earth's sun, much too hot for life as we know it. The Kepler team predict that they will need at least 3 years and possibly longer to find an Earth-like planet. The simplest requirement for a planet to have life is for there to be liquid water, not frozen or gas, so the distance from the planet's sun and therefore temperature are important. There also needs to be the correct amount of air. The cost of the mission is approximately $600 million. Will we be sad if we discover we are alone in our galaxy? Or happy if we find that we share it with other life forms? Então, essa é uma pergunta para vocês responderem durante a aula, tá bom? Então, aqui tem vocabulário novo também, tá falando sobre galaxy, earth, habitable planets. Então, aí é um bom texto para praticar algumas palavrinhas novas. Slide number 7, ETs. Então, a gente tá falando de vidas em outros planetas, vamos continuar no mesmo assunto aqui com os ETs. ETs. ET stands for extraterrestrial. Então, stands for, quando a gente fala, é quando tem uma sigla e o que ela significa. Então, quando a gente vai explicar o que ela significa, a gente fala stands for. Many movies approach this subject, and they often describe the ETs as green, mean creatures with big eyes and small mouths. Então, a partir desse assunto aqui, nós vamos criar uma discussion, né? Um debate. Temos 6 perguntas aqui para vocês responderem na aula, então já vejam e já pensem na resposta que vocês vão dar.
Number 1. Do you watch E.T. movies? Why? 2. Do you believe there is life in other planets? On other planets? 3. Do you believe if there are ETs, they look like they describe on the movies? 4. Do you think they would have more advanced technology? 5. Do you think they would be smarter than us? 6. Have you ever seen an UFO, que significa Unidentified Flying Object, que aqui é o OVNI, né? Objeto voador não identificado, lá eles chamam de UFO, né? UFO, Unidentified Flying Object, que é exatamente objeto voador não identificado. Olha só, esse assunto é bem interessante, né, gente? Então, continuando, passando aqui, nós temos a última parte da aula, que são os verbos da semana, né? Verbo to build and to break. Então, 2 verbos irregulares com a letra B. O verbo build significa construir. Quando ele vai para o passado, ele sofre uma mudança bem pequenininha, troca o D pelo T, então fica build. Build, build, construir. Aí nós temos 2 examples. They will build a bridge to cross the river. Example number 2. NASA built many spaceships. Aí vamos pro break. Break é o verbo quebrar. No passado, ele fica broke. Pode ser quebrar ou falir, tá bom? Então, não esqueçam também, é menos usado. Normalmente, quando a gente vê a palavra break, é como quebrar, mas falir é quase utilizado quebrar aqui também, né? Então, é a mesma coisa. 2 examples. Example number 1. Be careful, careful. Don't break the bowl, tá? Be careful, don't break the bowl. Example number 2. He broke the record of speed. Então, essa palavra record, eu acho que eu já comentei com vocês que tem 2 palavras que se escrevem de maneira igual, né? Mas significam coisas diferentes e se pronuncia de maneiras diferentes. Record é de recorde mesmo, bateu o recorde. Aí, da mesma forma, é escrita a palavra record, que é gravar. Então, se você fala com a pronúncia record, é gravar. Se você fala record, é record, ok? Muito bem, gente. Então, é isso. Essa é a nossa aula number 38. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, então. Beijos e até!